Olá, queridos, tudo bem com vocês? O tema dessa semana para os nossos trabalhos será criatividade. Isso mesmo, criatividade tem tudo a ver com a nossa educação digital. É por isso que eu resolvi falar um pouquinho dela hoje para você. Bom, primeira coisa é você saber que criatividade é uma palavra que vem do latim, comparável ao ato de criar. É a característica daquelas pessoas que conseguem criar alguma coisa, ou criar uma solução, ou criar um novo produto, uma máquina, ou alguma invenção que ajude os seres humanos a se darem melhor, a viverem melhor aqui nesse planeta. Bem, uma das características da pessoa criativa é que ela tem um outro olhar sobre as coisas. A criatividade é uma característica daquelas pessoas que são inovadoras. É uma característica da inteligência humana. É o que nos difere dos outros seres, dos outros animais. Um exemplo bem simples para você entender é o seguinte: observe onde moram as abelhas. As abelhas moram em colmeias, que foram feitas por elas e são milimetricamente traçadas, como esse desenho que você está vendo aí. Por mais que o tempo passe e as abelhas trabalhem muito, elas nunca vão fazer um trabalho diferente daquele. Porque a sua existência está vinculada àquele tipo de moradia. Já os seres humanos são capazes de viver em qualquer ambiente. Por exemplo, um esquimó que vive numa casa como esta, ou mesmo no indígena que mora nessa casa aqui, os beduínos do deserto que por muito tempo habitaram tendas no deserto. Todas essas casas, todas essas moradias, elas foram adaptadas para as necessidades das pessoas que desfrutavam daquele local. A criatividade, ela está muito inserida mesmo nessa coisa da adaptação das pessoas, dessa capacidade criadora e com o objetivo de fazer essa adaptação, essa sobrevivência aí no planeta Terra. As crianças, no geral, são muito criativas, dão respostas mais criativas, elas inventam mais coisas, elas conseguem se entreter com a sua própria imaginação, e a criatividade tem muito a ver com a imaginação. E aos poucos, nós vamos percebendo que vamos perdendo a capacidade criativa, o medo de errar, e vamos entrando aí nesse bloquinho fechado que a nossa sociedade nos aprisiona às vezes, né, que nos dão alguns bloqueios, e a pessoa acaba dizendo: poxa, eu não sou criativa, eu não sou uma pessoa criativa. E quando na verdade a criatividade ela pode ser inclusive aprendida e desenvolvida. O medo de errar é que faz muitas vezes com que as pessoas se sintam assim, inseguras com relação à sua capacidade, à sua habilidade de criar coisas, de inventar modos. Uma maneira interessante de explicar como um erro pode ter sido uma coisa boa e inclusive rendeu aí muita grana aí para os inventores dos post-its, esses folhetinhos aqui que servem para a gente colar nas páginas de livros e depois a gente consegue tirar com facilidade. Esses post-its, no início, eles foram criados por alguém que fez uma cola que não deu certo. Embora ela não tenha dado certo para o que ele queria, ele conseguiu o desenvolvimento dessa cola, que foi fruto de um erro, para essas folhinhas coloridas, que hoje se vende e muito por aí nas papelarias e é muito útil, principalmente para quem estuda ou para quem faz algum trabalho de escritório, por exemplo. Não há necessidade de você estar sempre certo sobre alguma coisa. Ao se deparar com uma situação, problema que exija que você seja criativo, é importante que você pense, inclusive por outros ângulos, o mesmo problema, para que alguma solução criativa possa vir. Uma maneira que é muito válida para você descobrir a solução de um problema seria, por exemplo, você fazer juntamente com a sua equipe, com os seus colegas, com a sua família, né, dependendo do problema pelo qual você está passando, é fazer um brainstorming. Brainstorming é como, traduzindo assim, é uma tempestade mental. A ideia é que cada um vá dando respostas, por mais absurdas que pareçam, para aquele determinado problema. E ao fim dessa conversa, no geral, as pessoas conseguem chegar
a um resultado satisfatório, mais criativo e que foi colaborativamente decidido pelas pessoas que estavam participando desse brainstorming. Existe uma historinha que fala sobre uma loja de porcelana, que ela era uma loja muito famosa lá da China. E acontece que as pessoas estavam preocupadas em como fazer para embalar essas porcelanas de modo que elas não quebrassem, não trincassem e chegassem até a casa das pessoas que encomendassem. Acontece que eles desenvolveram então a ideia de embalar essas porcelanas em pedaços de jornais. Porém, as pessoas que estavam, olha o problema que eles criaram, as pessoas que estavam fazendo ali as embalagens perdiam muito tempo porque elas viam alguma notícia daqueles jornais ali, e que elas queriam ler aquelas notícias e atrasavam os pedidos. Então, os gerentes dessa empresa resolveram se reunir. E aí, o que fazer? Ah, vamos proibi-los de ler. Não, vamos mudar para uma folha que seja lisa. Não, folha lisa é muito caro, o ideal é o jornal, senão o preço do nosso produto vai ficar mais caro. Então, depois de muitas ideias do brainstorming, que é aquilo que eu acabei de falar para você, aquela tempestade mental, tempestade de várias ideias que vão surgindo espontaneamente, aí eles chegaram a uma conclusão. É claro que teve até um que falou, ah, já sei, a gente pode furar os olhos dos funcionários e eles não vão ver mais nada. Aí todo mundo, depois de dar muita risada, alguém levantou e falou assim, por que não contratarmos pessoas cegas para fazerem esse trabalho? Normalmente as pessoas cegas têm uma boa habilidade com as mãos. E foi isso que eles fizeram e ó, deu super certo. Além da empregabilidade para uma classe de pessoas que estava excluída dessa possibilidade, ainda não perdiam mais tempo com a embalagem dos produtos para entrega para os seus consumidores. Parece que é uma ideia absurda, né? Como foi furar os olhos das pessoas, que foi uma ideia tremendamente absurda, deu origem a uma ideia que fazia sentido para todos eles e fez um sentido e fez inclusive um bem social, veja só. Outra coisa, chega de dizer isso não tem lógica, aquilo não tem lógica. Às vezes a gente busca lógica onde na verdade cabe muito mais o sentimento. Você sabia que o seu cérebro é dividido em duas partes, dois hemisférios? O lado esquerdo do cérebro, ele comanda o lado direito do nosso corpo. É uma coisa meio maluca, né? Há pessoas que usam mais o lado direito do que o lado esquerdo, por exemplo. O lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica. É ele que controla os seus horários, é ele que controla as coisas para que elas sejam organizadas, limpas, cronologicamente organizadas, arrumadas. Tem um raciocínio mais analítico, analisa mais, pensa mais. Esse é o lado mais conservador do seu cérebro. O outro lado do seu cérebro, que é o lado direito, ele controla o lado esquerdo do seu corpo. Esse lado é mais descontraído, é mais criativo, é mais intuitivo, artístico, sonhador e, consequentemente, também é um lado às vezes mais esquecido, sabe? Estou falando de lado direito, lado esquerdo de cérebro, para que você entenda que às vezes é importante ativar os dois lados do seu cérebro. Existem atividades que ajudam você tanto a desenvolver o seu lado mais conservador, analítico, lógico, quanto atividades que fazem com que você tenha seu lado criativo mais desenvolvido. É por isso que nós devemos fazer também atividades artísticas, atividades lúdicas, como jogos. Não sei se você já jogou xadrez, mas é uma boa. Jogos de tabuleiro, xadrez, dama, gamão, o próprio dominó. São atividades que são como ginástica para o seu cérebro, tanto para um lado quanto para o outro lado, para o lado criativo. Além disso, outros jogos que desenvolvem bem essa coisa da criatividade são aqueles jogos que fazem com que você consiga viajar, imaginar cenários. Além de jogos, as leituras que nós fazemos de determinados tipos de livros fazem com que você viaje, com que você imagine novos territórios, novas aventuras. Tudo isso é importante para desenvolver a sua habilidade criativa. Existem empresas que, com o passar do tempo, perceberam que quanto mais elas davam determinadas atividades para os seus funcionários, mais estressados eles ficavam e menos produtivos eles eram. Assim, com atividades lúdicas, leves, suaves, com uma simples bolinha sobre a mesa, ou mesmo aquelas bolas em que as pessoas sentam para a coluna, não é? Tudo aquilo
Em um ambiente de escritório, por exemplo, essas empresas perceberam que ajudava as pessoas a serem mais criativas e a criarem saídas cada vez melhores para os problemas que estavam enfrentando. Por isso, para você que é adolescente, o importante é que você faça leituras não apenas daquilo que você gosta, que faça atividades não apenas aquilo que estimula já aquilo que você tem de melhor, mas que você consiga se dedicar a algumas atividades que sejam diferentes dessas que você está acostumado. Já parou para escutar alguma música diferente da época em que o seu avô, a sua avó eram jovens e que fazia muito sucesso? Já parou para escutar uma história? Já parou para escrever uma história? Essas atividades podem ajudar bastante a você desenvolver mesmo o seu cérebro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Lembre-se, a criatividade é aliada da ousadia. Às vezes a gente erra, outras vezes a gente acerta. Mas sempre, sempre a gente aprende muito quando usa a criatividade, a capacidade de imaginação, sonho, para realizar uma solução de algum problema. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E agora, lá no portal, no Google Sala de Aula, vai ter uma atividade especial para você. Uma atividade para que você comece a ser mais criativo e mais criativa. Desejo a você tudo de bom. Aquele abraço. Tchau, tchau.